quero aprender. Que música que é? A música sobre Moisés, que desde pequeno Deus escolheu para libertar o seu povo do Egito. Ah, Samuel, eu sei sobre Moisés. Tá lá em Êxodo, capítulo 3. Eu vou ler para vocês, tá bom? O versículo 2 diz assim: ali o anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, essa não era consumida pelo fogo. E olha, no versículo 7 diz assim o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, decidi, para livrá-los das mãos dos egípcios, tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. Sobrenatural, não é essa aí? Uou! Maestro, solta o som! Moisés foi encontrado dentro de um cestinho e foi criado pela filha de Faraó. Moisés foi escolhido para guiar seu povo, que era escravo na terra do Egito. Tornou-se um homem muito forte assim, Moisés orou, o mar se abriu, o povo passou, e o mar fechou, e o mar fechou. Moisés orou, o mar se abriu, o povo passou, e o mar fechou, e o mar fechou. Moisés foi encontrado dentro de um cestinho, criado pela filha de Faraó. Moisés foi escolhido para guiar seu povo, que era escravo na terra do Egito. Tornou-se um homem muito forte assim, Moisés orou, o mar se abriu, o povo passou, e o mar fechou, e o mar fechou. Moisés orou, o mar se abriu, o povo passou, e o mar fechou, e o mar fechou. Que legal essa música, nessa aí, que legal, Israel. Eu gostei muito! Eu vou treinar para dançar lá no CC Kids. Ah, que bom. Nós estamos loucos para dançar com as crianças, né, Isaí? Isso! Que legal. Então vamos dar um tchau para todos. Aê, tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Até a próxima! Graça e paz, amados, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui novamente. Para quem não me conhece, eu sou o tio Ivan. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula CC Kids, tá? Antes de mais nada, você, pai, mãe, que tem seus filhos de 7 a 12 anos, chame eles nesse momento. Vamos todos participar dessa aula, tá? Eu tenho uma mensagem, uma aula muito importante acerca de Jesus para a sua vida, tá bom? Mas antes de a gente começar essa aula, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por este momento, por estas famílias que estão aqui neste momento, e que o Senhor possa nos abençoar, nos ensinar um pouco mais sobre a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Hoje, na aula de hoje, nós vamos falar sobre uma história de Jesus. O que aconteceu? Jesus
estava no meio do povo, ele começou o seu ministério, né? Na última aula, vocês viram que Jesus era pequeno, ele cresceu, se batizou e começou o seu ministério. E aconteceu uma história bem interessante. Vamos lá, a referência é Marcos 10, de 13 a 16. Vamos abrir a palavra de Deus. Marcos 10, de 13 a 16. Se você já encontrou, diga amém. Se você não encontrou, diga misericórdia. Vamos lá. 13. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças dos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Glória a Deus. O que a gente aprende nessa aula? Eu gostaria de trazer 3 pontos importantes, tá? Primeiro ponto importante, que Jesus, ele ficou indignado. O que é indignado, tio Ivan? O que significa isso? Significa que ele ficou muito bravo, ele ficou muito incomodado com aquela situação. Se vocês olharem a história de Jesus, você vai perceber que Jesus ficou poucas vezes bravo. E das vezes que ele ficou bravo, ele explicou o porquê. E essa foi uma dessas vezes. Então, Jesus, quando ele viu aquela situação, ele ficou muito bravo. Ele falou: não pode fazer isso. Deixem as crianças virem a mim. E ele aproveita essa situação para explicar um princípio do reino de Deus, que é o princípio da salvação. Quando ele fala assim: deixai vir as criancinhas a mim, pois dela é o reino dos céus, Jesus está falando que aquele que não for semelhante a uma criança não entrará no reino de Deus. Ou seja, se você não receber a salvação de Deus como um presente, certo? Você vai ter dificuldade de entrar no reino de Deus. Então, só para a gente recapitular: primeiro ponto, Jesus ficou indignado. Segundo ponto, Jesus aproveita para explicar sobre o reino de Deus, tá? E a salvação, que é trazer vinde a minhas crianças, porque delas é o reino dos céus, tá? E o terceiro ponto que eu considero importante é que Jesus sempre nos dá aquilo além do que nós precisamos. Se vocês perceberem nesse texto, vocês vão ver que as pessoas só queriam que Jesus tocasse nas crianças. E Jesus, ele não só tocou nas crianças. Você vê que a Bíblia deixa bem claro lá no versículo de 16, em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Olha que legal, Jesus ele pegou a criança, é como se ele estivesse acolhendo a criança. Jesus ele quer acolher a sua vida, quer acolher a vida dos seus pais, quer acolher a vida dos seus irmãos. Então, Jesus ele acolhe a criança, ele abençoa a criança, ele põe a mão na criança. As crianças queriam apenas que fossem tocadas, mas Jesus fez muito mais que isso. E isso é muito importante. Creia que Jesus sempre tem algo a mais para a sua vida, tá? Então, aprendendo na aula de hoje, nós vemos o quanto é importante nós estarmos na presença de Cristo, nós entendermos o reino de Deus e saber que Jesus tem sempre algo a mais daquilo que nós precisamos, tá certo?
Então, é isso que nós aprendemos na aula de hoje. Antes de a gente terminar essa aula, eu gostaria de lembrar a vocês que nós temos as nossas redes sociais, tá? @ccKidsPirituba no Instagram. Nessa rede você tem outras aulas nossas, ministrações. Lá você consegue achar o endereço do nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, entrando na sua casa, dando essa aula, tá? Espero que a gente consiga passar mais essa semana na presença de Deus. Eu vou encerrar essa aula com mais uma oração. Pai, muito obrigado por tudo, obrigado por essa aula, obrigado porque Jesus nos dá aquilo que, além daquilo que precisamos, Pai. Que nós possamos cada dia mais entender que a sua salvação vem de nós aceitarmos ela como crianças, meu Pai. Usa, Senhor, as nossas vidas com os nossos pais, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, galera.